Então, já está aqui nos nossos bastidores, o deputado estadual Antônio Donato. Muito bem-vindo, tudo bem? Tudo, obrigado pelo convite mais uma vez, Rovaide. Salve, Donato. Donato que é um dos coordenadores da campanha do Boulos, aí, coordenadores do programa de governo, vamos falar um pouco disso também, mas hoje a gente convidou ele para vir aqui para falar sobre esta questão da Sabesp. Donato, que escândalo e que repercussão. Escandaloso, né? Ontem eu vi o Jornal Nacional, impressionante, né? Como eles se alinharam para promover o Tarcísio. Fizeram uma matéria sem nenhum contraponto das dezenas de críticas que tem, ainda fizeram uma propaganda enganosa dos descontos aqui na tarifa, que depois eu explico para vocês que é uma fraude isso. Muito bem. Drida Lorenzo? Eu queria que você explicasse o que pode ser feito, Donato, agora, porque a questão da Sabesp era uma promessa de campanha do Tarcísio, né? E eles rapidamente já foram vender esse patrimônio do povo de São Paulo, e agora não tem como reverter isso. O povo de São Paulo vai ter que realizar esse prejuízo enorme que foi essa venda da Sabesp. Olha, ainda existem algumas ações, uma DPF no Supremo, que o PT entrou, junto com outras associações, que o Barroso não deu a liminar, mas ainda não julgou o mérito, né? Mas é evidente que a gente não tem, no judiciário, nesse caso, em geral, o judiciário é muito privatista, né? Então, a gente não tem grandes esperanças. Mas eu só queria recuperar um pouco. Não foi uma promessa de campanha do Tarcísio. É bom que a gente relembre isso. O Tarcísio, quando colocou a história da privatização da Sabesp e o Haddad começou a bater, ele recuou e disse que iria estudar e abriu mão desse debate na campanha. Se a gente vai olhar o programa de governo do Tarcísio registrado na Justiça Eleitoral, não tem uma linha sobre Sabesp. Então, porque o argumento que eles usam é que isso foi legitimado pelas urnas. Não foi. E se a gente for ver as pesquisas de opinião pública, são majoritárias em rejeitar a privatização da Sabesp. Então, é um movimento que não tem respaldo nem no processo eleitoral e muito menos na opinião das pessoas que, com a experiência da Enel e tudo que significou um monopólio privatizado, que isso é o mais grave, né? Você privatizar um monopólio, você não tem para onde correr, você fica na mão do privado completamente. E da maneira que foi privatizado. Isso é escandaloso. Hoje eu conversei, inclusive, com o nosso líder da bancada aqui. Eu acho que isso são as bases para um processo de impeachment, porque vender por R$ 67 uma ação que no mesmo dia valia na Bolsa 82 é criminoso. Você vendeu o investidor, né, entre aspas, comprou por 67 e ele pode realizar no mesmo dia um lucro de 22%. É só ele vender de novo a ação na Bolsa. Isso é criminoso. Isso não tem outro nome a não ser crime contra o patrimônio público, além de todos os desdobramentos que a gente sabe que significa um processo de privatização. Ainda mais, com mais suspeitas ainda, e conversando com alguém que circula aí no mercado financeiro, ele falou o seguinte: essa história da presidente do Conselho da Equatorial virar presidente do Conselho da Sabesp, a Equatorial ser a única concorrente, isso nos Estados Unidos daria cadeia. Daria cadeia. Então, onde tem alguma seriedade com o mercado de capitais. Sabe? Mas aqui é essa farra, esse cassino, para meia dúzia ganhar dinheiro e aí avançando no patrimônio público, e a Equatorial, que tem experiência de saneamento de 2 anos no Amapá, com todo respeito ao povo do Amapá, que não tem culpa disso, são vítimas também, são 700 mil habitantes, e aqui você vai atender 28 milhões de usuários com a Sabesp privatizada.
Então, não consigo ver como isso pode dar certo do ponto de vista do povo. E, Donato, do ponto de vista político, o que pode ser feito em relação à privatização? Eu acho que é manter essa chama acesa, manter esse debate aceso, porque é irresponsável. Como eu te falei, eles criaram um mecanismo artificial para supostamente baixar a tarifa. Então, o governo do estado arrecadou 14 bi e pouco aí com o leilão da Sabesp. Desses 14 bi, 30% vai para um fundo, então 4 bi e meio, mais ou menos. Esse fundo é para reduzir tarifa e para investimentos em saneamento, ou seja, investimentos que deveriam ser da empresa, né? Mas esse fundo é finito. Eles apresentaram agora um desconto na conta de 10% para quem está no CAD único, que, segundo eles, são 1 milhão de clientes. Vamos lembrar que são 28,4 milhões. Então, 1 milhão tem 10%. O restante, residencial, é 1% de desconto e o industrial, 0,5%. Mas é uma farsa. É uma farsa, porque eu já tenho alertado e falei várias vezes, no governo Tarcísio teve 2 aumentos da conta da tarifa de água. Juntando os dois, dá 6,5% acima da inflação. Ou seja, eles já aumentaram. É igual a essas Black Friday fajuta. O cara aumenta antes e depois dá um desconto. Então, é isso que eles estão fazendo. Eles já aumentaram antes e agora estão dizendo que tem um desconto. Mas um desconto em cima de um aumento que eles já deram. Então, não tem desconto. Então, realmente é muito grave. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ter força política nem força de mobilização popular para impedir. Isso é um problema nosso, do nosso campo político, transformar essa opinião pública, que é majoritariamente contra, em processo político de mobilização. Isso, infelizmente, a gente não conseguiu. Mas e agora na eleição da prefeitura? Porque tem a questão do interesse da cidade de São Paulo aí também colocada. Teve que passar na Câmara dos Vereadores. Tal. Esse tema pode voltar à tona? Porque se puder, não sei, me parece um tema muito interessante, porque a maior parte da cidade de São Paulo, principalmente, é contra a privatização da Sabesp. Quer dizer, poderia ser uma maneira para encurralar o atual prefeito e deixá-lo numa situação delicada, né? Porque ele apoiou a privatização. Ele fez foi fundamental para a privatização. E não só apoiou, como ele barganhou o apoio do Tarcísio em troca da privatização. Isso foi claro. O processo de privatização começou com a formatação do que eles chamam de URAIs, né? Unidade Regional de Abastecimento, Esgotamento e Saneamento. Essas URAIs agrupam os municípios. E eles fizeram uma URAI só, agrupando todos que têm contrato com a Sabesp. Não fizeram por bacia hidrográfica, podia ter outros critérios, mas eles agruparam com um critério econômico-financeiro. Quem está contratado pela Sabesp é uma URAI. São Paulo não tinha aderido à URAI e só aderiu quando o Tarcísio sinalizou o apoio ao Ricardo Nunes. Então, foi uma negociata vendendo o interesse público da cidade. A cidade de São Paulo é 45% da Sabesp, sem ela não tinha privatização, e abrindo mão, inclusive, da autonomia da cidade de São Paulo. Se a cidade de São Paulo não tivesse essa URAI, ela podia, por si só, definir seu caminho. Então, é evidente, isso será um tema de campanha, e aí a gente tem que avaliar legalmente os instrumentos das possibilidades de rompimento do contrato da cidade de São Paulo com essa privatização. Isso é uma coisa que vai estar na mesa. Evidente, não é simples, é um processo consolidado. A gente sabe que o judiciário tem esse olhar privatista, todas as disputas entre o interesse público e o privado, seja nas concessões, nas privatizações, infelizmente, a gente tem derrotas para o interesse público. Então, não é um cenário simples, mas é necessário
continuar esse debate. Eu acho que é necessário continuar esse debate, porque o prefeito, inclusive, foi absolutamente irresponsável, foi contra os interesses da cidade. Eu não estou entrando em nenhuma discussão ideológica de privatizar ou não. Ele poderia, por exemplo, manter a cidade, São Paulo, sem estar na Aurais, e São Paulo privatizar. Faturaria muito mais do que nesse leilão, por exemplo, a cidade. Então, não estou entrando na discussão ideológica. Eu estou entrando no interesse da cidade. O interesse da cidade foi prejudicado por essa postura do prefeito Ricardo Nunes. E, Donato, o que você acha que vai acontecer? Você falou que já aumentou e tal, mas em termos de prestação de serviço para as pessoas, você acha que... Porque na Enel a gente viu, eles demitiram 1/3 dos funcionários, acabou manutenção. Quem vai ser mais prejudicado, como sempre? Não, vai ser o mesmo processo. Aliás, a Equatorial já anunciou que ela vai ser uma empresa que vai ter uma cultura de dono e que vai reestruturar, porque ela acha que tem muitas ineficiências no processo, ou seja, vai demitir, vai cortar custo e vai cortar manutenção. É o básico de qualquer processo de privatização. Hoje mesmo tem um artigo na Folha que fala de Berlim, né? Berlim foi privatizado e 13 anos depois teve uma rebelião na cidade que obrigou a reestatizar por conta do péssimo serviço e do aumento da tarifa. A SEDAI, no Rio de Janeiro, que foi privatizada há 3 anos, a tarifa média lá é 70% mais cara que em São Paulo e as reclamações aumentaram 500%. No dia eu estava até num bairro de São Paulo, aqui na Zona Sul, falando isso, e aí uma pessoa falou, não, eu sou do Rio e é uma tragédia, está muito ruim. Então, assim, tive uma testemunha, não só dos dados, mas alguém que vive esse problema lá a concessionária chama Águas do Rio, e é péssima, porque o processo é o de sempre. A Equatorial, que só tem essa concessão de água no Amapá, mas ela tem concessões de energia em vários estados, muito mal avaliada. É uma Enel nesses estados, péssimos serviços, muita queda de energia, que é consequência. Você corta a mão de obra e diminui a manutenção. Então, não tem outro caminho. Agora, é evidente que isso não vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã, até porque a Sabesp é uma empresa bem estruturada e isso vai fazer com que ela, por um tempo, ela ainda suporte os serviços, né? Isso que talvez seja o mais difícil, porque do ponto de vista das pessoas, elas não vão perceber no dia seguinte o problema, elas vão perceber no processo, né? Isso pode demorar 2, 3, 4, 5 anos. Vai. Não, eu queria saber como é que está, aproveitando aqui, mudando um pouquinho de assunto, como é que está a campanha do Boulos, né? Teve agora o lançamento, convenção oficial, para o lançamento da chapa, Boulos e Marta. O Donato é um analista político da cidade de São Paulo, dos mais competentes que eu conheço. Queria saber como é que ele está vendo esse cenário depois aí dessa primeira fase, que foi o ciclo de inaugurações do Ricardo, até as convenções. Ele pôde nadar de braçada, né? Tinha muito dinheiro em caixa, apareceu na foto aí de um monte de coisa, fez obrinhas por tudo quanto é canto e não disparou nas pesquisas. Eu acho que esse era o primeiro receio de vocês, né, Donato? Exatamente. A gente tinha uma avaliação, isso no fim do ano passado, que ele poderia passar a gente, porque esse é o pior período para quem está na oposição, porque você tem um prefeito com a máquina na mão, no caso com muito dinheiro, e fazendo obras, digamos, obras sem planejamento, sem um sentido de cidade, mas muito obrinha, recapeando rua, melhorando uma pracinha, fazendo aquela maquiagem básica, muita obra de emergência superfaturada, mas, enfim, resolvia algum probleminha ali num córrego ou no outro. Então, a gente imaginava que isso pudesse significar que ele pudesse dar uma descolada nesse primeiro momento. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu por várias razões. Primeiro que as obras não são estruturantes, né? Você não tem aqui um bilhete único, um céu. Você tem obras do dia a dia, né? Que não mudam a vida das pessoas absolutamente, estruturalmente.
Segundo, você tem uma crise na saúde muito grave, que foi praticamente em todos os municípios. É verdade que a dengue, mas a dengue aqui, eles não se precaveram para a dengue, porque São Paulo tinha condições de se prevenir melhor e piorou muito a rede de saúde. O povo percebeu a superlotação, a falta de atendimento. Então, em coisas importantes, a gestão não andou. E, politicamente, o outro lado se desarrumou, né? Eles entraram o ano, digamos assim, não tendo um candidato bolsonarista, ele fez todo o esforço de trazer o Bolsonaro para não ter um candidato bolsonarista, consolidou isso em fevereiro, naquele ato do Bolsonaro, né? Ali ele consolida. Ele até cresce um pouco naquele momento, porque um setor bolsonarista começa a identificar ele como o candidato do Bolsonaro. E depois vem Marçal, vem Datena, e isso desarruma completamente o campo deles e gera uma bateção de cabeça. Você vê que eles estão sem rumo, não sabem bem o que fazer, muito apavorados e sem crescer, né? Sem crescer a avaliação de governo, sem instrumentos reais de melhorar a intenção eleitoral. É evidente que pesquisa agora a gente tem que ver com muita cautela, porque a gente está distante da eleição ainda, a maioria do povo não se decidiu, e isso é um elemento favorável para a gente, eu quero explicar. Onde a gente está melhor são nos setores médios. E a gente não está, não é que esteja mal, mas não está no nosso potencial nos setores mais empobrecidos, de 0 a 2 salários mínimos, por exemplo. Mas esses setores são os que se definem por último, por um processo mesmo de acesso à informação e de vida difícil que as pessoas levam. Elas se ligam no processo eleitoral mais perto da eleição. Nesses setores, a rejeição do Boulos é baixíssima. Então, a gente tem um potencial de crescimento numa fatia do eleitorado muito grande, que ainda não sabe que o Lula apoia o Boulos, não sabe que a Marta é vice do Boulos, e também não sabe que o Bolsonaro apoia o Nunes. Então, esse setor é um setor que a gente está muito otimista, que a gente pode crescer muito. A convenção mostrou isso, né? Foi uma convenção com, sei lá, 10 a 12 mil pessoas, muita gente, muito mobilizada, primeiro, com o simbolismo de ter as 3 gestões de esquerda da cidade, a Erundina, a Marta e o Haddad, ter a Marina Silva, ou seja, o nosso campo, e naturalmente o Lula, o nosso campo muito arrumado, e o lado de lá batendo cabeça, que obrigou o Ricardo Nunes a abraçar o bolsonarismo de vez. E eu acho que isso pode ser o grande veneno dele, que a cidade continua antibolsonarista, a rejeição a um candidato do Bolsonaro é de 65%. Então, na medida que isso fosse esclarecendo, o nosso terreno para crescer é muito grande. Evidente que nós temos que falar da cidade, temos que ter proposta para a cidade, não é só uma eleição nacional, mas em São Paulo, esse aspecto dos campos políticos da nacionalização tem um papel também. Não é absoluto, naturalmente, mas tem um papel importante. E o outro papel é você conversar sobre os problemas da cidade. E a gestão do Ricardo Nunes é uma gestão medíocre. E a gente pretende apresentar um programa de governo que vá bem além da mediocridade que foram esses últimos anos. É isso que você falou, né? O Bolsonaro, ele perdeu em São Paulo, né? O Lula ganhou em São Paulo e o Haddad também ganhou em São Paulo, né? Então, isso já é um grande vantagem. Né? Donato, o Datena mantém a candidatura ou ele vai fazer como sempre? Não, se eu fosse apostar, apostaria que ele vai desistir. Aliás, as últimas entrevistas dele, né? Se o Biden desistiu, por que eu não posso desistir? Né? Então, ele já deu a senha, né? Agora, o que falta para ele desistir, eu não sei, né? Não faço a pergunta, é difícil para mim. E essa desistência dele ajuda o Nunes, na tua opinião? Ele ocupa, diferente do Marçal, que está no campo do bolsonarismo claramente, né? Por toda a história, o discurso, a figura, as fake news, ou seja, ele é o bolsonarista da eleição nesse aspecto.
e é por isso que ele tira voto do Nunes, o Datena, ele tem, e ele está trabalhando isso, do jeito que ele trabalhou, mas essa coisa é um pouco de um cara meio independente. Eu converso com o Lula, elogio o Lula, falo com o Bolsonaro, eu sou eu, né? Ele tem uma personalidade dele, por ser um apresentador de televisão muito conhecido, ele tem um índice de conhecimento maior do que todos os candidatos. Então, ele entra um pouco nos setores mais pobres, né, do 0 a 2, que às vezes tira um pouquinho nosso e tira um pouquinho do outro lado. Então, eu acho que aí a saída dele não impacta tanto no processo. Assim. Talvez a Tabata volte a crescer um pouquinho, que tenta ser esse nem-nem, né? Nem um lado, nem outro, né? Que ele está tentando se posicionar politicamente aí, mas me parece que não afeta a gente, não. Para terminar, Donato, Tarcísio é candidato a presidente da República mesmo? É o nome, depois dessa aprovação da Sabesp aí, que se consolida no campo bolsonarista? Você acha que... Como é que está o governo dele? Porque o índice de aprovação dele nas pesquisas é alto. Eu tenho visto pesquisa de cidades aí sempre maior que o do presidente Lula. Olha, eu vi em São Paulo. Em São Paulo é igual. Só, com exceção da capital, aí as outras que eu vi, eu sempre... É igual e assim, mas o que é curioso, quando você faz a pergunta, você votaria em alguém apoiado pelo presidente Lula, tem um número expressivo. Você votaria em alguém apoiado por Bolsonaro, tem um número menor, mas também expressivo. Você votaria em alguém apoiado pelo Tarcísio, o número é muito menor. Então, é aprovação sem engajamento, sem paixão, né? É um pouco esse governo, um governo que é a mídia, que é benevolente com o governo, um governo que não existe, né? Que só pensa em vender a grande joia da coroa, o apoio da grande mídia era a Sabesp, mas você vai olhar o dia a dia da saúde, da educação, da segurança pública, aliás, está indo no caminho rota na rua, matar pobre e tal, né? Esse caminho conhecido, que alguns dizem que isso dá popularidade para ele, eu tenho dúvidas, isso eu acho que tem na base dele, ele não amplia com essa política, minha impressão. Agora, ele está tentando ser o candidato a presidente. É evidente que ele só será se o governo Lula não estiver bem, eu acho. Ele não vai tentar ser governador de estado numa reeleição, que sempre é uma tarefa mais fácil do que enfrentar o presidente Lula com um governo arrumado e bem, e o próprio Lula candidato, ou ele bem, e o governo bem com o sucessor. Então, eu acho que ele está jogando para ser, mas ele vai definir isso mais para frente. Mas me parece que ele hegemonizou a direita nesse aspecto, principalmente em setores do mercado, né, o chamado mercado, que ele deu um presentão com a privatização da Sabesp, mostrando que é o que ele pode fazer se for presidente, né? Na verdade, é essa sinalização que ele pretende dar com a privatização da Sabesp. Exato. Mas o governo é muito ruim, viu? Não acontece nada, é ruim, né? Para todo lado. Agora, o governo dele é ruim, mas São Paulo é um estado que não precisa de governos muito bons também, né? Fora a capital e a grande São Paulo. Ou é culpa do prefeito ou é culpa do Lula, né? Isso. Não, é um modelo que enfim, o PSDB fez ao longo dos anos, governo de baixo impacto, que não mexe muito nas coisas. O governo do Estado não mexe diretamente na vida das pessoas, a não ser na segurança pública, que é vista quase como uma coisa à parte do governo, né? A PM, que na verdade, praticamente é mesmo, né? E agora, com a privatização de várias coisas, agora da Sabesp, pouca coisa. Você tem a rede estadual de educação, que é precária, mas os hospitais, a culpa cai para o prefeito, a educação cai para o prefeito, e até a segurança pública. Hoje, todas as pesquisas dos municípios aqui, o primeiro item
de preocupação do cidadão é a segurança pública, só que não é a pauta da eleição municipal, não é a atribuição, mas os prefeitos vão ter que tratar disso porque isso está na preocupação do povo. Então, e assim, uma mídia muito amiga, né? Uma mídia muito amiga. Então, governos de baixo impacto, que façam o que a mídia quer, do ponto de vista do discurso de enxugar gasto, de privatizar, ela vai deixar esse governo tranquilo. E como ele não mexe diretamente na vida do povo, ele se relaciona com os prefeitos, enfim, com a institucionalidade do Estado, ele consegue passar com essa coisa meio... uma aprovação meio por inércia, né? Mas não por engajamento, na minha opinião. Muito bem, é isso, Dri de Lorenzo. É isso. Tem uma pergunta, Laura. Para vender uma empresa pública, ela precisa estar dando prejuízo ou vender é um ato discricionário? Não, é discricionário, tanto que ela dá lucro, né? Ela deu 3 bi de lucro. Você vendeu por 14 e pouco, em 5 anos você recupera, mantendo o padrão de lucro atual. O padrão de lucro vai aumentar, porque eles vão cortar gastos e tal. Então, é um negócio da China, né? Negócio. Muito bem. É isso, então. Queria agradecer ao Donato. Muito obrigada pela entrevista aqui hoje. Eu até a próxima. Muito bem, Donato. Obrigado. Vamos ver se a gente se encontra para tomar um café aí, hora dessa. A hora que você quiser. Se estiver em São Paulo, passa aqui. Legal, Donato. Abração. Abração. Viu?